Boa noite, boa tarde ou bom dia para meus irmãos e irmãs. Depende da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Quem fala aqui é a pastora Ana Rita, da Igreja do Messias. Eu venho trazer hoje a trajetória de meu testemunho. Eu vou gravar em 10 assuntos, para que não fique muito longo para vocês assistirem. É isso. Meu Pai Espírito Santo se manifestou para mim em 2012. Não só meu Pai Espírito Santo, mas meu Pai Jesus Cristo, Jeová meu Pai, e a irmã Maria, através da permissão de Jeová nosso Deus. Ela não tem poder, mas ela tem graça diante de Deus. Deus encontrou graça diante dela e eu pude comunicar com ela também na manifestação de Cristo de 2012. Cristo se manifestou para mim em 2012. Mas eu não vou falar ainda sobre o acontecimento da manifestação de Cristo. Você ainda vai alcançar essa parte da manifestação de Cristo. Mas nesse testemunho eu vou falar muitos assuntos, como a minha chegada em Salvador, a minha vivência lá no interior, minha vivência e convivência, quando eu me bati de frente com o livro do Novo Testamento. Foi em 1976. Eu era adolescente, tinha 8 a 10 anos. Eu ainda não sabia ler, era analfabeta. Mas quando eu passei a ler, eu não tinha contato com a Bíblia. Eu perdi, eu guardei tanto o Novo Testamento que eu perdi ele de vista. Não encontrei. Mas em 2012, depois que Cristo se manifestou para mim, ele pôde me orientar que eu deveria ler a Bíblia. O que era que eu estava fazendo na igreja 20 anos sem ler a palavra. Se eu queria ele descesse do trono, me colocasse no colo e colocasse a Bíblia nas minhas mãos para eu ler. Como é uma fiel que está na igreja há 10, 15, 20 anos, não lê a palavra por completo. Isso é um absurdo, porque ele me disse: eu sou Jeová teu Deus, não há outro em lugar algum. Então eu me assustei. Assim eu me assustei. Ele falou: filha, por que você se assustou? Você se assustou porque você não lê a palavra, você não busca a palavra, senão você ia saber. Então meu Pai Espírito Santo falou: se Jesus nasce em Nazaré, ele é o que, filha? Aí eu falei: nazareno. Mas se ele nasce na Judéia, ele é o que, filha? Eu falei: ele é judeu. Mas se ele nasce em seu coração, filha, ele é o que, filha? Falei: meu pai, não sei dizer. Ele falou: se ele nasce em seu coração, você é brasileira, ele é brasileiro também. É isso, ele me surpreendeu. Mas ele tinha me orientado para eu dar esse testemunho, eu procurar alguns ex-padres. Eu cheguei a encontrar o ex-padre Jaime, o ex-padre Luiz Gonçalves, mas eu não tive êxito em comunicação com o ex-padre Jaime. Eu não tive oportunidade com ele. O ex-padre Luiz Gonçalves, ele chegou a ligar para mim, mas não tive comunicação com ele na ligação, não teve êxito, não deu certo. É isso. Então, o capítulo 1 é sobre o meu primeiro encontro com um livro do Novo Testamento. O capítulo 2 eu fui convidada a fazer a primeira comunhão. E eu era adolescente, tinha 10 anos a 12 anos. Não era nem adolescente ainda, eu era criança para adolescente. Eu tinha de 10 a 12 anos. E meu pai era humilde, não tinha condição de comprar a minha roupa da primeira comunhão. Aí eu trabalhei, juntei dinheiro para comprar a minha roupa da primeira comunhão. Mas quando eu estava próximo a conseguir comprar a roupa da primeira comunhão, comprar os tecidos para fazer, aí apareceu uma pessoa com mazipela, com deficiência pedindo ajuda. Aí eu tive que tirar o dinheiro da primeira comunhão, a metade, doar para a moça que ela estava precisando. Eu ainda não conhecia a palavra de Deus,
Mas eu pude abençoar aquela moça com a metade do dinheiro das vestes da primeira comunhão. É isso. Aí eu juntei outro dinheiro para comprar as vestes da primeira comunhão. Convin, convin, convivência. Convivência com a minha madrasta. A minha convivência com a minha madrasta não era nada bom. Ela era minha prima, mas eu nem sabia ela era minha prima, pela forma que ela me maltratava muito. É isso, eu cuidava de meus irmãos, eu trabalhava na roça para ajudar meu pai a criar meus irmãos, porque era 11 irmãos comigo. Só que um foi criado pelo meu avô, ficou no interior, no Santo Estevão, em Feira de Santana. E os 10 conviviam com meu pai. Eu tinha que ajudar meu pai. Eu torrava 10 quartas de farinha para ganhar 2 quartas para ajudar meu pai a alimentar meus irmãos. Porque naquele tempo lá na roça não tinha pão, não tinha biscoito. Então as crianças comiam com farinha de manhã, meio-dia de noite. Então, como era 10 pessoas, fora meu pai e minha madrasta, aí gastava 2 quartas de farinha por semana, era muita farinha. Mas também era muita alimentação, 3 vezes ao dia. É isso. A minha madrasta, ela não me tratava bem. É isso, eu trabalhava o dia todo, quando eu ia dormir, ela ficava me chamando, me gritando do outro lado da parede para eu cobrir meus irmãos. Aí eu estava muito cansada, fadada, não conseguia levantar. Aí ela ia de junto de mim, me batia, me beliscava, tinha as unhas grandes, igual essas unhas que o pessoal implanta. Me beliscava, eu só andava os braços minando de beliscão, porque eu cansado não conseguia me levantar para cobrir meus irmãos. E quando eu sentia muito frio, eu pegava o lençol de meus irmãos para me cobrir, ela arrastava de cima de mim e me descobria. Aí eu tinha que ir na mesa, tirar a toalha da mesa, ela usava o dia todo úmida para poder me cobrir. É isso. E ela me levantava muitos falsos testemunhos, totalmente desagradável. Eu não conseguia entender porque ela fazia aquelas coisas. Eu não sabia, ela era minha parenta. Depois eu vim descobrir que ela era minha prima. Eu fiquei abismada de saber, porque ela era minha prima e me maltratava muito. E não era só eu, ela maltratava todos os meus irmãos. É isso. Chegando em Salvador, eu fui levada para Salvador através de uma colega minha, de lá do interior, que morava e trabalhava aqui em Salvador. Aí quando eu não aguentava mais, teve um dia que eu pedi a morte para que me levasse, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. Aí quando eu sonhei morrendo, eu fiquei apavorada. Me arrependi, nunca mais eu quis saber de querer desejar a morte nem de querer morrer. Quando eu sonhei com a morte e me levando. É esse tanto sofrimento que eu passava com minha madrasta. Teve uma vez que ela furou minha cabeça e tem a cicatriz até dia de hoje, depois de 55 anos, ainda tem a cicatriz na cabeça, por causa de uma agulha que eu peguei para brincar, fazer roupa de boneca, que o sangue jorrou. É isso. E onde ela viu o sangue jorrando, ela fingiu que estava doida, ficou pulando por dentro da lama, amarrando cipó na cintura, com medo, pensando que ela ia ser presa, pensando que meu pai ia dar queixa dela. Mas meu pai não deu queixa dela. Eu fiquei chorando, com pena dela, ainda fiquei chorando com pena dela, é isso. Mas a minha tia me cuidou, botou medicamento, botou banho de porco no lugar. Naquele tempo não tinha remédio, não tinha acesso a médico. Ela botou banho de porco para cicatrizar. É isso, banhou com as folhas lá e cicatrizou. Melhorou, mas ficou a cicatriz até dia de hoje. E eu chegando aqui em Salvador, comecei a trabalhar em Salvador, depois de alguns anos, eu conheci um rapaz no ônibus, comecei a namorar com ele, eu era ainda boba, inocente, adolescente inocente, sem muita informação. Aí eu tinha uma dificuldade que eu não conseguia ficar com um namorado, porque todo namorado que eu arranjava queria manter relações sexuais comigo.
Mas eu era virgem ainda e tinha um sonho de me casar para dar alegria a meu pai, que eu era a primeira filha mulher de meu pai. Eu desejava dar a maior alegria a meu pai, me casar de véu guinalda, então eu não me entregava para ninguém. Então a irmã da minha cunhada me orientou. Minha filha, as moças que faz faculdade, as pessoas que são virgens não podem ter relações, então elas permitem o namorado botar nas coxas para poder dar prazer ao namorado, para que não perca o namorado, para não venha perder o namorado. Mas aí você continua virgem do mesmo jeito, você não vai perder sua virginidade. Você vai poder se casar e dar alegria ao seu pai. Deixe de ser boba, senão você não fica um namorado nenhum. Então, eu como boba, ela não me disse que eu correria risco de ficar grávida, que eu poderia engravidar, isso ela não me disse. E eu não sabia. Então, eu cheguei e fiz essa bobeira, pratiquei essa tolice, entendeu? Aí eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, eu não sabia nem que era gravidez. Eu achava que era paralisia, era alguma doença, fiquei desesperada. Mas a minha patroa, eu trabalhava, era uma pessoa muito boa. Aí ela me levou para uma médica dela, uma ginecologista dela, onde ela fez o exame e confirmou que eu estava grávida. Aí eu fiquei desesperada, eu fiquei sem saber como foi que eu fiquei grávida, mas eu não tinha ideia nem como era que se ficava grávida. Aí ela me explicou, me orientou. Aí eu falei com ela, eu não tinha tido relação com um homem nenhum, que eu só permiti o homem botar os órgãos dele entre as minhas pernas, é isso. E ele sentisse prazer e não me abandonasse. Aí ela falou, minha filha, você engravidou porque ele ejaculou nas suas pernas. Então subiu. Aí eu falei, tá bem. E agora o que é que eu faço? Aí ela falou, aí eu falei assim, eu não posso chegar no interior dizendo que eu tô grávida. Meu pai não pode saber que aconteceu uma coisa dessa. Eu vou dar o maior desgosto para meu pai. Eu vou dar essa criança para você. Eu vou ter essa criança aqui. Durante o período que eu estiver grávida, eu não vou no interior para ninguém saber que eu engravidei. Eu vou dar essa criança para você. Ela falou, eu quero mesmo, porque eu não tenho filho nenhum. Ela não tinha filho nenhum. Ela falou, eu quero. Se você quiser me dar, deixa que eu crio. Eu cuido dele. Então ela me cuidou de mim durante a gravidez toda, no maior amor, maior carinho. Mas quando a criança começou a se mexer, eu comecei a sentir amor pela criança, comecei a me preocupar com a criança. Aí já achei que ela poderia maltratar, porque a casa dela era bem organizada, feita uma casa de boneca. E criança pode quebrar as coisas, derrubar as coisas, sujar as coisas. Eu achei que ela poderia maltratar a criança. Já passei a não querer dar a criança a ela. Aí eu falei, então, para não tirar a criança dela, eu vou dar ela para batizar como madrinha. Porque aí ela não vai ser mãe, mas ela vai ser madrinha, como se fosse mãe. Eu não vou estar tirando dela, porque ela gosta da criança e ela gostou muito de mim. Então eu deixei ela ficar com a criança. É isso. Aí ela ficou, eu dei a criança para ela batizar, ela batizou a criança. Mas aí eu não tive coragem de dar a criança a ela. Ela, o esposo, batizou a criança. Eu continuei no trabalho, trabalhando e cuidando da criança. Mas a criança tinha que mamar, mamava, chorava muito. 6h30 da noite eu estava na cozinha ainda fazendo as coisas. Porque eu só podia fazer as coisas quando a criança dormia. Aí ele mamava assim, fazer xixi, na mesma hora ele já estava querendo mamar de novo, aí tomava o tempo todo. Eu não conseguia desenvolver o trabalho. Aí eu tive que sair da casa dela, e antes disso eu dei a criança para minha tia tomar conta na Santa Cruz. Minha tia tomava conta da criança e eu pegava no final de semana. Mas minha tia não pôde tomar conta dessa criança há muito tempo, que ela era muito doentada. Aí ela me devolveu. Aí quando ela me devolveu, eu não pude continuar no trabalho com a criança, porque não dava conta do trabalho. Aí eu fui para a casa de meu irmão, para Lauro de Freitas, aqui para Lauro de Freitas, é isso. Porque eu resido aí na cidade de Lauro de Freitas.
mas antes eu residia em Salvador. Eu vim de Santo Amaro da Purificação, mas eu nasci em Santo Estevão Velho, Feira de Santana. É isso. Aí, depois que eu já estava aqui em Lauro de Freitas, eu comecei a trabalhar em casa de família. É isso. Aí, durante algum tempo, alguma época, começou a faltar, eu tive dificuldade de conseguir emprego. Então, eu comecei a trabalhar como diarista. Comecei a trabalhar como diarista. Fui parar na casa de uma moça chamada Regina, que morava de Malibu. Eu limpava a igreja de Vilas, porque eu fui parar na igreja porque eu estava desempregada procurando emprego. Fui parar na igreja católica procurando, porque eu estava desempregada procurando emprego. Aí eu comecei a cuidar da igreja, ganhava meio salário na igreja e continuava trabalhando como diarista. Aí eu fui trabalhar numa casa de diarista lavadeira, de uma casa de uma moça próximo do Malibu. Fui trabalhar com lavadeira e cuidava da igreja. E passei a vender Avon para ajudar a complementar na renda, porque o meu salário que eu recebia na igreja não era suficiente, não dava. Então eu fui trabalhar como lavadeira, trabalhei 1 ano e 5 meses como lavadeira. Não permaneci, porque não tinha com que deixar meu filho. Aí eu tive que levar meu filho para o trabalho. Então ela disse que eu já trabalhava, eu já dava despesa comendo lá, ainda levava meu filho para comer também. Se eu não tivesse como deixar meu filho em casa, então que eu não precisava mais ir para o trabalho. Eu já comia, ainda levava meu filho para comer. Porque eu já tomava café lá, um pão e tudo, levava meu filho para comer também pão e tudo. Tomava café com 2 pão, tomo 2 pão, com 2 pão, um copo de café preto com 2 pão. Nem café com leite tomava, 2 pão com margarina. Ela fez questão do café, o menino tomava. O menino tinha 7 a 8 anos. Eu acho que nem 2 pães ele comia, eu acho que ele comia um. Porque ele era biqueiro, o meu tinha que pagar, dar R$ 1 para ele comer, porque ele não era de muito comer. Eu creio que nem 2 pães ele comia, eu acho que ele comia só um, quem comia 2 era eu. Porque eu trabalhava lá o dia todo lavando roupa. Fui caseira, depois de muito tempo, depois de tudo isso, consegui trabalhar, continuei trabalhando na igreja. Depois que eu saí da casa de Regina, arranjei um trabalho de caseira, fui trabalhar como caseira. É isso, levei minha irmã para tomar conta de meu filho. Fiquei vendendo Natura para a dona da casa. E fiquei vendendo Avon, continuei trabalhando. É isso. Comecei a vender Avon, trabalhando na igreja. É isso. Vivia muito sozinha. Não conseguia cônjuge para que pudesse me ajudar. Aí minhas amigas começaram a estranhar, dizer, ô Ana Rita, porque você é uma pessoa tão simpática, uma pessoa tão direita, tão honesta, e não consegue um relacionamento, uma pessoa para lhe ajudar, tem alguma coisa errada com você. É isso. Mas aí eu não sabia o que tinha errado comigo. Então e nesse tempo, eu estava trabalhando na igreja católica, eu sonhava, tinha muitos sonhos, dizendo que eu estava limpando a igreja e as pessoas iam entrando e assentando. Mal terminava de limpar a igreja. Mas isso mesmo no dia seguinte acontecia. Que mal eu terminava de limpar as cadeiras, as pessoas iam entrando e sentando. É isso. Tive muitos sonhos. Depois de muitos sonhos que eu tinha com a igreja, eu contava para minha vizinha, senhorinha, e ela passou a me orientar. Ela falou, ó, o Espírito Santo quer que você vá congregar na igreja. Aí eu passei a congregar na igreja.
Aí mesmo eu congregando na igreja, as minhas colegas falou que havia algo errado comigo, que eu deveria procurar um candomblé para eles consultar lá para saber o que estava acontecendo comigo. Porque havia algo errado comigo, não era normal, eu era pessoa trabalhadeira, caprichosa, honesta, mas não conseguia namorado. Mas eu creio que eu também era muito incomodada, não andava arrumadinha direitinha, eu andava também meio desarrumada, meio de qualquer jeito. Eu achava que era isso. Mas o candomblé disse que porque meu signo era de leão, e leão era homem. Então, onde eu arranjava namorado e o namorado sentia cheiro masculino no meu corpo. Então, ele não gostava. Por isso eu não conseguia ficar com namorado, não conseguia arranjar namorado. E quando conseguia, não ficava. Eu conseguia arranjar namorado, mas não passava. Quando eu arranjava um conjugue, não passava de um ano. Antes de um ano, eu mesmo terminava com um relacionamento, porque ele não cumpria com a parte dele. Eu tinha que carregar a minha parte e a parte dele. Eu tinha que fazer a minha parte e a parte dele, entendeu? Como um pai de família. É isso, eu tinha que carregar a minha cruz e a cruz dele. Ele não se preocupava em assumir a parte dele como pai de família. Meu primeiro relacionamento mesmo, o cônjuge bebia muito. Quando ele trabalhava, o dinheiro ele recebia, ele ia sentar na porta do bar, de perna cruzada, bebendo, tomando todas. Aí se sobrasse algum dinheiro, era que ele ia fazer uma comprinha. Se não sobrasse nada, quem tinha que fazer a compra era eu. É isso. Aí então eu me batia muito com isso. A continuar trabalhando, convidava, através de continuar trabalhando na igreja, Deus me convidou a participar da igreja. É isso. Então, eu fui participar da igreja, comecei a congregar. Aí limpava a igreja, ganhava meu salário, vendia Avon e congregava. Ia 2 vezes na semana. É isso. Através do sonho, e através do sonho, eu limpando a igreja, depois de muitos anos, eu deixei de receber o ordenado que eu recebia da igreja, porque eu era zeladora da igreja há muitos anos, durante uns 8 a 10 anos, isso aconteceu, eu tive um sonho, que eu estava 5 horas da tarde numa casa à beira de praia, e apareceu um disco voador, e desceu 3 pessoas do disco voador, e essas 3 pessoas me procuravam. Aí eu me escondi embaixo de uma trouxa de roupa. Então a pessoa entrou dentro de casa e me encontrou debaixo da trouxa de roupa. Eu tremendo de medo. Aí falou ela aqui. Aí quando eu olhei para as pessoas que falou ela aqui, eram 3 pessoas, tinha um homem alvo, mas alvo de água de coco. Falou assim, é a segunda vez que eu venho buscar ela e a gente não leva. Mas a terceira vez não passa. A outra pessoa falou assim, não leve não, deixe ela aí, porque ela é zeladora. Aí a outra falou, ela é zeladora, mas ela recebe. Ela recebe dinheiro. Então isso me incomodou. Quando eu acordei do sonho, isso me incomodou. Porque eu recebia realmente meu salário da igreja. E no sonho a pessoa falou assim, não vamos levar ela, ela é zeladora. A outra falou, ela é zeladora, mas ela recebe. Aí eu fiquei assustada porque eu recebi esse dinheiro. Então eu parei de receber. Eu achei que se eu continuasse recebendo esse dinheiro, que eu ia ser levada, entendeu? E esse levada para mim, eu achei que eu seria morta. Eu ia ser levada pela Trindade, eu ia ser morta, ia ser minha vez. Então eu parei de receber esse dinheiro.
Mas quando eu parei de receber esse dinheiro, não foi por acaso, não foi fácil. Quando eu sonhei, não me preocupei muito na hora do sonho. Eu deixei para lá, eu achei que era uma bobeira minha, que era uma besteira. Eu fui até a igreja receber o dinheiro. Quando eu entrei, sentei, que a irmã botou o recibo para eu assinar. E não estava, no momento, eu não estava me lembrando de nada. Aí eu assinei a Ana Rita. Quando eu fui botar a Ana Rita Pinto, aí eu senti uma força na mão, que a caneta deu um socovão, a caneta caiu longe. Eu não consegui botar o sobrenome. Aí eu me lembrei do sonho. Aí eu falei, eu não vou mais receber esse dinheiro. Você não se preocupe, eu não vou receber esse dinheiro. Eu não posso receber esse dinheiro. A irmã falou, filha, você pode receber esse dinheiro. Todo trabalhador é digno do seu salário. Falei, irmã, eu não quero mais receber, eu não vou receber. Aí eu levantei de lá chorando, tremendo, e deixei de receber esse dinheiro. Passei dificuldade, porque era o único dinheiro certo que eu tinha. É isso. A não ser eu só fiquei com a diária que eu fazia de lavadeira e as vendas da Avon, que não dava para nada. Porque todo o dinheiro que eu fazia era a conta de eu pagar a Avon, não me restava dinheiro nenhum nas mãos. É isso. Então, foi muito difícil para mim. Mas, continuando esse testemunho, vocês vão saber dar continuidade os outros capítulos do meu testemunho. É 69 capítulos, 69 assuntos. 69 assuntos. Eu vou gravar em 10, para que o vídeo não fique longo. E esses capítulos tem muitos assuntos que são edificador, como linhas cruzadas no relacionamento conjugal, onde você ama seu cônjuge, mas mesmo você amando seu cônjuge, respeitando seu cônjuge, acontece linhas cruzadas no meio do seu relacionamento. Aquela pessoa que mexe com você, que lhe chama a atenção. E você não sabe por quê. Porque não há motivo, porque você ama seu cônjuge e apareceu uma pessoa na sua frente onde se apresenta ser mais interessante que seu cônjuge. Isso é uma prova de nosso Deus, é um teste de nosso Deus, um teste de fidelidade de nosso Deus. Você vai saber o que é. Você vai continuar sabendo. Sexo inadequado, torpeza. O que a Bíblia fala a respeito dessas coisas? Onde muita gente pratica, faz, mas não fala. Nem os médicos falam, nem os médicos comentam. Ninguém da sociedade comenta, mas ele estimula as pessoas a praticar. Porque no colégio de meu filho, estava dando camisinha e vaselina para as mães de família. Mas não dizia para quê, não explicava para quê. Mas para quem é entendido, para o entendedor, meia palavra basta. Dá para você entender, é para praticar torpeza. É isso. Mas só a torpeza é prejudicial. Você vai saber qual é a forma de prejudicação que causa a torpeza. Além de ser pecado que tem na Bíblia. Você vai saber que capítulo a Bíblia diz que torpeza é pecado e desagrada a Deus. Tem muitos assuntos interessantes dentro do meu testemunho. Porque Deus me corrigiu a ponto de eu não querer acordar e desejar a morte, não querer ser acordada mais, por causa de pecado. A criança comete pecado, dentro do meu testemunho você vai saber se criança comete pecado ou não. E como a gente deve orientar nossas crianças para que elas não venham a cometer pecado de forma inocente. Na continuidade do testemunho você vai saber. É isso. Boa tarde, a paz para todos. Obrigado, continue me seguindo
que você vai saber de todos esses assuntos e muito mais. É importante para cada um de nós. E você vai saber quando foi que Cristo se manifestou para mim. Em 2012, quando as pessoas achavam que o mundo ia se acabar. Pessoas fugiram para a montanha, achando que o mundo ia acabar em água, para ser livre da tribulação. É isso. Você vai saber quando Deus começou a interagir na minha vida de forma sobrenatural. O Espírito Santo começou a interagir na minha vida de forma sobrenatural. Você vai conhecer a oração do Espiritismo junto com a pregação da Igreja Católica, que me fez sentir algo sobrenatural na igreja. Me levou sobrenatural na igreja. Um estado de alegria maior do que quando você recebe seu filho pela primeira vez, onde acaba de dar luz. Você vai ficar sabendo. É isso. Você vai saber os processos espiritual, da comunicação espiritual, de quando Cristo se manifestou comigo em 2012. Onde as minhas lágrimas caiu gelada do olho, que eu senti a dor que Cristo sentiu na cruz. A dor da espada que Cristo sentiu na cruz. No processo espiritual, da comunicação espiritual, eu senti. E a lágrima caiu nos meus olhos gelada, da dor tão profunda que foi. E a trajetória da comunicação espiritual. E como Deus se comunica comigo de forma espiritual. A Trindade fala comigo e eu escuto, e eu atendo. Como é a comunicação espiritual da Trindade para comigo. Você vai ficar sabendo. Jesus, nosso Deus, comunicou com seus apóstolos no passado. Mas a partir de 2012, ele começou a comunicar comigo no presente. E as revelações que ele fez para mim, me mostrando dentro da Bíblia. É isso que ele estava me dizendo. Você vai conhecer o assunto que ele me mostrou a respeito dos 7 Espíritos de Deus também. E ele me mostrou quem é Moisés nos tempos de hoje também, dentro da Bíblia. Ele me mostrou, eu aguardando a sua ordem no corredor da minha casa. Ele me mostrou dentro da Bíblia também. Só que esse capítulo eu não anotei, por isso eu não posso te mostrar, mas eu posso te dizer. É isso, continua me seguindo no Instagram e no YouTube, que vocês vão saber de tudo isso e muito mais. Boa tarde, a paz.